Bom dia, família angolana. Sejam todos bem-vindos. Chegamos para mais um consultório, feito e criado para si. A desnutrição pode ter origem em desequilíbrios de calorias, proteínas, hidratos de carbono ou sais minerais. É também o nosso tema de hoje. E para isso, tenho comigo o Dr. Otoniel Nunes. Bom dia, doutor. Bom dia, Ana. Seja bem-vindo ao nosso consultório. Muito obrigado. Teremos consulta grátis ou nem por isso? Teremos sim, com certeza. O tema de hoje é desnutrição, doutor. O que é que vamos ouvir de si em torno da desnutrição? Bem, primeiro dizer que a desnutrição é um problema muito sério ainda aqui no nosso país. Para a nossa realidade, nós atendemos frequentemente, constantemente, crianças desnutridas. Então, é um problema de saúde sério aqui no nosso país. Depois de falar sobre nutrição, é falar que é uma doença que é encontrada principalmente em crianças. E existem, obviamente, inúmeros motivos que levam que uma criança seja desnutrida, ou esteja desnutrida, seja ou não esteja, porque pode ser um estado. E é isso. Agora, falar-se tem, obviamente, os vários tipos de desnutrição. Sim, vamos chegar aí, certo, vamos desenrolar esta conversa, como o doutor já sabe, não é a primeira vez que cá está. Mas como é que funciona? Qual é o processo que existe para que uma pessoa, uma criança, chegue a esse estágio? Bem, a desnutrição não é nada mais nada menos do que a ingestão insuficiente ou inadequada de nutrientes, ou também pode ser causada por uma má absorção. Ou seja, uma criança que não tem na sua alimentação os nutrientes necessários e suficientes que é para manter o organismo saudável, pode cair num quadro de desnutrição. Então, existem a desnutrição primária e a desnutrição secundária. A desnutrição secundária é uma desnutrição que tem a ver com doenças, ou seja, doenças que causam desnutrição. Situações fisiopatológicas que levam à desnutrição. Por exemplo, casos de má absorção, né? É principalmente por doenças que causam má absorção. Exemplo, existem algumas doenças como síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, doença celíaca. Essas todas doenças dificultam a absorção de nutrientes no organismo. Então, se uma criança tiver com alguma dessas patologias, vai ter essa dificuldade. Ela pode até consumir algum alimento, mas da mesma forma como consome, é praticamente da mesma forma como sai. A criança não consegue absorver quase que nutrientes nenhum. Depois tem a desnutrição, no caso, primária, que é a mais comum, a mais frequente na nossa realidade, que tem a ver mesmo com a ingestão inadequada ou insuficiente de nutrientes. E dentro da desnutrição primária existem 3 tipos. A inanição, que é quando a pessoa não consome absolutamente nenhum nutriente. Isso acontece muito, aquelas pessoas, por exemplo, que ficam presas numa gruta ou presas em algum sítio, elas não têm acesso vítimas de guerra, ficam sem acesso a nenhum alimento, então acabam caindo num quadro de inanição, desnutrição, ausência total de nutrientes. Será que conseguimos reter aqui só para termos uma imagem, mas ela vai passar, não é? Sim. São aquelas crianças que ficam com o abdômen muito cheio e o tronco muito magro? Não, aí é onde vamos entrar no marasmo e no kwashiorkor. Como eu disse, a desnutrição existem 3 tipos, né? A desnutrição primária existem 3 tipos. A inanição, que é a que eu mencionei primeiro, depois entra o marasmo e o kwashiorkor. O marasmo é caracterizado pela uma desnutrição que tem a ver com insuficiência de nutrientes relacionados, nutrientes energéticos, por exemplo, gorduras e açúcares. Okay? A criança deixa de consumir isso de alguma forma na sua alimentação, quase que não tem açúcar, quase que não tem gordura nenhuma, ela acaba por cair num quadro de marasmo. Depois tem o kwashiorkor, que é aquela desnutrição que a criança quase que tem ausência de proteínas na sua alimentação. Então, agora,
os sintomas, os sinais são diferentes para cada uma delas. Essa que mencionou agora, que a criança fica com um volume abdominal distendido, com cabelo ralo, apatia, essa é conhecida como kwashiorkor. Ok. Agora, o marasmo é aquela que, ao contrário, a criança fica como se estivesse inflamada, a cara incha, e fica com edemas nos pés. Pois. Mas nós, a olho nu, será que conseguimos dar logo conta que esta criança ou esta pessoa está em estado de desnutrição? Sim. A desnutrição, existem alguns parâmetros que nós podemos chegar a concluir, ou seja, chegar ao diagnóstico de desnutrição. Exames laboratoriais, etc. Mas os exames para verificar se uma pessoa, uma criança está com desnutrição, são principalmente exames físicos. Exames antropométricos. Nós olhamos para a criança, verificamos alguns sinais, fizemos alguns exames físicos de antropometria, tiramos a medida do braço, circunferência, pregas, etc. Pegamos todos esses dados, o peso, idade, estatura, e colocamos numa tabela e conseguimos ver que a criança está ou não em desnutrição. Muito bem, doutor. Eu assim aproveito já fazer aqui uma consulta, olho nu, como o doutor disse. Qual é o meu estado? Não, de maneira nenhuma, não está num quadro de desnutrição. Ainda bem, doutor. Às vezes é muito visível. Tu olhas para uma criança e consegues dar conta logo que ela está num quadro de desnutrição. Mas é possível um adulto também estar nesse estado? É possível, sim. É possível. Em que condições é que o adulto pode incorrer a uma desnutrição? Nos casos dos adultos tem muito a ver com a desnutrição secundária, que é causada por alguma doença, como eu disse, alguma patologia que leva a esse quadro de desnutrição. Por exemplo, pessoas com HIV, doenças crônicas, HIV, câncer, tuberculose, essas pessoas podem cair muito facilmente num quadro de desnutrição. Mas também existe, como eu disse, as doenças do trato gastrointestinal. Se a pessoa tiver algum problema imagina, nós pegamos num alimento, levamos à boca. Sim. Esse alimento ele tem que ser digerido e depois absorvido. Se houver algum problema nessas duas etapas de digestão e absorção, ela pode incorrer ou cair num problema de desnutrição. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas no estômago. O nosso estômago é o nosso principal órgão de digestão, ele é quem quebra os alimentos. Se a pessoa tiver algum problema no estômago, o estômago não estiver tão ácido para digerir e quebrar esses alimentos, ou concomitantemente os alimentos não são quebrados e são eliminados nas fezes, os nutrientes são eliminados nas fezes. Então pode ocasionar isso. Então o nosso trato gastrointestinal, principalmente os intestinos, que são responsáveis pela absorção de muitos nutrientes, deve estar saudável. Alguma pessoa com reticulite ulcerativa, que é inflamação, ou síndrome do intestino irritável, que é aquilo que a pessoa come, está com diarreia frequente, come e vai logo à casa de banho. Está logo a sair. Então, essa pessoa pode cair muito facilmente num quadro de desnutrição. Os alcoólatras também? Também. Mas os alcoólatras é muito causado... Existe a desnutrição, né? Que a desnutrição é causada principalmente por macronutrientes, que são os carboidratos, lipídios e proteínas. Resumindo de uma forma para as pessoas perceberem, carboidratos são os açúcares. Sim. Quando eu digo açúcares, não estou... Açúcar saudável. Sim. Quando as pessoas ouvem açúcar, pensam que é unicamente coisas doces. Não. Por exemplo, o fungo tem muito açúcar, o arroz tem muito açúcar. Então, na ausência desses nutrientes, é aquilo que nós caímos numa desnutrição. Macronutrientes, açúcares, gorduras e proteínas. Depois existe outro quadro que se chama insuficiência de outros nutrientes, que são os micronutrientes. A esses, normalmente, por exemplo, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Se nós tivermos também deficiência de vitaminas, também podemos cair num quadro de hipovitaminose. Se for num quadro de minerais, insuficiência de minerais, também podemos cair num quadro de insuficiência de minerais, que pode ser insuficiência de sódio, de potássio, hipocalemia, hipocalcemia. Então é um universo. É um universo que devem todos eles estar dentro do nosso organismo e não fora dele, Exatamente, não é? exatamente. Doutor, e quando é que nós podemos estar presentes ou diante de uma subnutrição ou supernutrição? Bem, na realidade, no fundo, quando nós vamos consultar a literatura, podemos encontrar definições diferentes de subnutrição. Mas, no fundo, a subnutrição é sinônimo de desnutrição. Ótimo. São a mesma coisa.
Okay? Muito bem. É aquela questão, né? Tem a ver com as literaturas. Os brasileiros, eles optam muito por utilizar o termo subnutrição. E os portugueses optam muito por utilizar o termo desnutrição, que é o que é aqui na nossa realidade que nós utilizamos muito. É como a história do cancro e do câncer, também depende muito da literatura. Exatamente. Mas no fundo é a mesma coisa. Agora, isso que nós acabamos de falar há pouco tempo, sobre nutrição e desnutrição. Agora, num quadro de supernutrição, quando a pessoa ouve supernutrição, às vezes fica com a impressão de que são nutrientes muito saudáveis, porque são super alimentos, mas não. Supernutrição, às vezes, é o excesso. Né? Aquilo, às vezes, que depois pode causar obesidade. Excesso de nutrientes. Quando nós ingerimos algum alimento, depois de digerido, absorvido, o corpo utiliza esse alimento. Isso está muito ligado àquilo que nós chamamos de taxa metabólica basal. O nosso organismo... havia de chegar já aí. Pois. Então já agora pode rematar, doutor. Pois. O nosso organismo tem aquilo que nós chamamos de taxa metabólica basal. É a energia que nós gastamos que é para nos mantermos vivos. E essa energia deve ser associada com a atividade física que nós fizemos ao longo do dia. Então, nós fazemos um cálculo da taxa metabólica basal, que é a energia que nós gastamos, com a atividade física. Por exemplo, um professor que dá aulas, fica algum tempo de pé. Então, calculamos isso e temos noção da quantidade de calorias que essa pessoa gasta por dia. Após isso, para nós nos mantermos com equilíbrio, temos também que ingerir a mesma quantidade de calorias que nós gastamos. Então, se a pessoa gasta na taxa metabólica basal e na atividade física, por exemplo, 2.000 calorias, a alimentação que essa pessoa deve ter também deve estar ser equivalente a 2.000 calorias. Senão, ela pode entrar num processo de supernutrição. Então, supernutrição tem a ver também com os macronutrientes. Por quê? Porque o nosso corpo, depois, se nós começarmos a exceder a quantidade de alimentos e de calorias, o nosso corpo reserva essas calorias e se transforma em gordura. E isso depois não é pode bom, entrar acabamos todos rechonchudos. Exatamente. Doutor, nós vamos fazer agora uma curta pausa, nós vamos a um curto intervalo, assim que nos acompanhe, é hora de visitar as nossas redes sociais e já que estamos a falar de desnutrição, aproveite para hidratar-se. Volte connosco. Estamos de volta. Ainda bem que permaneces aí, porque estamos a falar sobre desnutrição. E comigo está o Dr. Otoniel Nunes. Doutor, nós falávamos, antes de ir ao intervalo, não é, da supernutrição, hipernutrição, todas essas coisas que devem fazer parte do nosso organismo, dos nutrientes que nós devemos ter. Mas, antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos ver a peça que nós preparamos. Vamos saber o que é que as pessoas sabem. Olhos na tela. Vamos lá ver o que é que temos para hoje. A desnutrição pode ser definida como uma deficiência ou carência de nutrientes. O que eu acho que leva as pessoas à desnutrição, a má alimentação, as receitas que têm visto nas internet e tudo mais, sem consultar nenhum médico, eu acho que isso causa uma desnutrição. A falta de alimentação, dormir durante poucas horas de sono e pode ser isso. E ainda bem que estamos todos por dentro e sabemos minimamente, mas sabemos sim o que é desnutrição. Mas doutor, vamos fazer aqui um enquadramento. O angolano tem um hábito de procurar um nutricionista? Bem, hoje por hoje, cada vez mais temos pessoas a procurar nutricionistas. As pessoas perceberam que a nutrição é algo fundamental que é para a saúde. A nossa saúde às vezes vai a cavalo e volta a pé. Então, se as pessoas elas perceberam que se não arranjarem tempo para cuidar da saúde, obviamente vai chegar uma altura que vão ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Pois. Então, a nutrição é um fator importante que é para a prevenção de inúmeras doenças. Tratamento e é preferível 1 hora no consultório do que perder a vida em 1 hora. Exatamente, com certeza. Mas quais são os fatores de risco e consequências de uma desnutrição, começando, não é, pela faixa pelas crianças e quiçá consequências nos adultos?
Bem, falar sobre fatores de risco de nutrição é muito amplo. A desnutrição ela é causada principalmente, como disse, por insuficiência de nutrientes. E muitas das vezes, essa insuficiência de nutrientes deve-se a questões financeiras, né? Vamos entrar na área social. Pois. É muito comum em países de pobreza extrema principalmente, encontrar crianças desnutridas. Então tem a ver muito, por quê? Porque há escassez de alimentos. Uma criança, por exemplo, que tira a refeição no lixo, alguma coisa assim, ela cai num quadro de desnutrição muito facilmente, porque naquela alimentação que ela vai tirar do lixo, às vezes não tem os nutrientes necessários e suficientes que é para o organismo funcionar em condições. Então temos essa questão. Primeiro, pobreza. Segundo, baixa literatura, baixo nível acadêmico das mães. Naquelas zonas muito recônditas, as mães têm a tendência de fazer muitos filhos. E esses filhos, às vezes, têm um intervalo de tempo muito curto. Muito curto. Então, o que acontece? O filho tem 3 meses, a mãe fica grávida. Quando nascer o segundo filho, ela tem 1 ano. Ela tem necessariamente, muitas das vezes, ela acaba por desmamar precocemente a outra criança. Mas não dá para dar de mamar as duas? Dá, mas muitas das vezes acontece que ela acaba por desmamar a outra criança, porque uma fica em casa, ela vai à venda ou procurar o pão em outros locais. Então, isso também pode, desmame precoce, também pode ocasionar problemas. Aliás, é uma das principais causas que nós verificamos aqui no nosso país. Sim, porque a criança não absorve os nutrientes necessários. Sim. E cai em desnutrição. Aquelas situações, por exemplo, que nós acompanhamos muito no nosso dia a dia, aquelas crianças que chegam no hospital, porque a mãe faleceu, é um bebê de 2, 3 meses, a mãe faleceu por algum motivo ao dar o parto, e a família não tem condições nem para comprar os suplementos terapêuticos, leites, etc. E vão fazendo introdução precoce de alimentos. Então, a criança... Sólidos, às vezes o funs. Mas é recomendado, pelo menos já pude ler, é recomendado a papa de milho líquida. Sim. Na realidade, o recomendado é a amamentação exclusiva, até os 6 meses. Mas na ausência, obviamente, temos que procurar outras alternativas. A soja, o milho. A soja acaba por não ser um alimento tão bom que é para as crianças, né? Porque, então vamos excluir a soja. Pois, ela aumenta os níveis de estrogênio nas crianças, nas pessoas de uma forma geral. A soja é um bom alimento que é para as mulheres que estão na menopausa. É ótimo para elas. Agora, para as crianças não, porque há um estudo que foi feito que verificou-se que as mães que introduziam leite de soja na alimentação das crianças, elas começavam a ter aspectos femininos muito cedo. A criança tinha a menarca, que é a primeira menstruação, com 8, 7 anos, e os rapazes começavam a ter o quadril da forma mais espesso para a mulher, etc. Okay. Então, mas temos outros leites que são muito bons, leite de amêndoa, mas nada, obviamente, compara com leite materno. É sem igual. Com certeza. Foi produzido por uma obra divina. Exato. Nós, aqui no nosso país, já temos o local onde as mães vão lá fazer doação de leite, né? Esqueci-me agora o banco de leite. Banco de leite, pois. Temos o banco de leite, sim. Acaba, às vezes, por não ser suficiente, mas temos. Só que, como eu disse, esses casos de desnutrição que nós recebemos nos hospitais, às vezes são daquelas mães que têm pouca literatura, quase que não procuram. Eles só procuram já o hospital em caso crítico. Em caso que a criança já chega ali apática, quase que não consegue nem sequer abrir a boca que é para receber algum alimento. Mas, doutor, preocupa-nos o que nós vimos na nossa sociedade. As crianças que estão expostas na rua a pedirem esmolas e muitas delas carregando outras crianças que parecem estar muito debilitadas. Como é que nós podemos olhar para esta situação? Será que elas também, a olho nu, não fazendo um diagnóstico palpável, mas a olho nu, o que é que lhe parece? Sobre essas crianças que ficam nessas condições? Exatamente. Andar com outras crianças? Bem, primeiro é que para cuidar de uma criança tem que ser... O ideal é ser um adulto, né? Quando encontramos outra criança a cuidar outra criança, isso obviamente pode acabar por ter
repercussões não positivas. Mas assim, é normal, é muito comum na nossa sociedade, verificamos essas situações. Por quê? Porque quando nós estamos andando na via pública, as pessoas que pedem essas ajudas, elas conseguem perceber que se ali tiver uma criança, ela acaba por tocar no coração, tocar Exatamente. das pessoas. Mas o que eu me refiro, doutor, é a criança que está a ser carregada, o estado de fragilidade em que ela se encontra. Será que é um caso de desnutrição? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Quais são as medidas que nós podemos ter para o tomar, para prevenir? Já falamos de algumas, mas vamos reforçar. O que nós queremos é fazer com que todos consigamos estar patentes e por dentro do problema de desnutrição que existe. Bem, a principal medida que é para prevenir esses quadros de desnutrição, principalmente a desnutrição primária, porque a secundária é causada por doenças. Essas às vezes não conseguimos evitar, mas para prevenir a falta de alimentos, eu penso que o nosso Estado, o nosso governo tem criado políticas, porque até já tive contato com o livro de Gida, que para suprir essa falta de alimentos, né? Porque até no hospital, não fazer publicidade, um dos principais hospitais que cuida de crianças desnutridas aqui em Luanda é o Hospital dos Cajueiros. Então, eles, quando chega lá, crianças em quadro de desnutrição oferecem papinhas, leites, que são próprios, que é para essa questão. Sim. Que é para tratar esses quadros de desnutrição. Exatamente. Algumas ficam internadas, lá um ambulatório, as crianças, algumas ficam internadas, a questão em estágios graves. Acho que não, é da idade, prescritas essas papinhas, que é para as crianças conseguirem utilizar. Doutor, como é que nós podemos seguir ou instaurar um processo, não é, de medidas preventivas fora das localidades, ou seja, dentro das localidades, irmos para as zonas rurais? Bem, porque nós sabemos que lá existem os nutrientes, mas será que são bem aproveitados, bem absorvidos? De certeza que também existem alguns casos de desnutrição nessas regiões. Na realidade, os principais casos de desnutrição são mesmo nessas zonas recônditas. É onde nós encontramos muitos casos de desnutrição. Muito recentemente fui a uma comuna da Funda. A Funda é aqui próximo? Sim, aqui próximo. Se aqui... Pois, Funda é aqui próximo. Se tirares um dia para dares um pulo aqui ao Hospital dos Cajueiros, vais ficar admirada com a quantidade de crianças em desnutrição aqui em Luanda, ou pelo menos ali, sim, naquela redonda. São muitas crianças, muitas. E às vezes chegam em estados graves mesmo. Tu olhas para a criança e não tem como. Ok. Eu choro muito, doutor, mas vou tentar fazer esse exercício. Pois. Mas qual era a sua pergunta? Como é que nós podemos levar a informação às zonas rurais para que possamos evitar casos de desnutrição? E também pode já dar as suas recomendações e os seus conselhos. Pois. Nas comunas, nas zonas recônditas, muitas vezes não há tanta escassez assim de alimentos, porque eles lá fazem o cultivo, etc. Mas há a introdução precoce de alimentos e é, como eu referi antes, a falta de literatura das mães faz com que elas tenham bebês com um pouco intervalo de tempo e desmamando precocemente e isso por si pode levar a um quadro de desnutrição. Exato. Né? E a introdução de alimentos, isso é muito comum, é muito raro tu ires para as comunas ou para as zonas recônditas e encontrares um bebê de 3 meses que ainda não come alimentos sólidos, fungos como óleo de tomate, etc. E isto pode também levar à desnutrição. Um quadro de desnutrição. Sim, porque a criança ela depois fica com problema de estômago e não consegue do trato gastrointestinal e tem dificuldade. Sim, o estômago o intestino ainda não está maduro. Não está preparado. À medida que a criança vai crescendo, alguns órgãos ainda vão amadurecendo. Bem, conselhos. Bem, primeiro é deixar um abraço a uma das pessoas que é considerada como das maiores autoridades em desnutrição no nosso país,
que é a doutora Laudmira Zafo. Boa parte do que eu sei sobre desnutrição aprendi com ela. E conselhos, é justamente isso, é deixar aqui um apelo, que é para o nosso governo, nosso Estado, para essas crianças desnutridas. Né? As crianças desnutridas têm apoio da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, mas às vezes acaba por não ser suficiente. Então, que é para apoiarem mais e para continuar a fazer o que têm feito, o combate à pobreza, né? Porque isso por si só vai ajudar que é para evitar muitos casos de desnutrição. Muito bem, doutor. E é desta forma que nós também abraçamos esta causa. O Obrigado Doutor está aqui para isso. Esse consultório, de facto, é para fazer com que você consiga receber toda a informação possível sobre as inúmeras patologias que existem no nosso país. E chegamos agora ao final. O nosso consultório está a fechar. Agradeço porque você está aí e nós estamos abertos porque você insiste em estar connosco e eu agradeço. Sempre que publicar algo ou quiser fazer um comentário, já sabe que pode usar, e é obrigatório, usar a hashtag Obrigado Doutor. Rede Girassol Angola está nas redes sociais, estão a passar, estão todas elas aqui visíveis, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube. Temos o portal Gira Notícias e euzinha, Nael Silva Comunica, estão no Facebook, Instagram, TikTok. Se nos quer assistir, e como é óbvio que nos vai assistir, estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. E aqui vai a nossa frase, não vamos sair daqui sem deixar aquela frase que te motiva. A saúde não é apenas um destino a alcançar, mas uma jornada. Ficamos por aqui, aquele forte abraço, fique bem.